E é isso aí, meus amores, mais uma vez no Camarim com Camila Cléo e hoje, Dr. Reinaldo Brandão, cirurgião vascular, o meu médico, pois sim, tem uma circulação, vem novamente, hoje para dirimir algumas dúvidas. Dr. Reinaldo, é um grande prazer tê-lo novamente comigo, conosco aqui no programa. Prazer é meu, Camila, me sinto muito à vontade com a sua presença, com todos, e vamos tentar esclarecer o que for possível, sim, vamos... Bem, vamos num bate-bola? Tomara que não. Esmiúce bem, Dr. Reinaldo. Vamos lá. Dúvidas recorrentes e frequentes de todos vocês. Posso tratar as minhas varizes só com aplicações? Assim, essa pergunta ela é um pouco complexa, porque depende muito do calibre das varizes. As varizes são veias que se dilataram, né? Dependendo do calibre dessas veias, o tratamento com aplicação não é suficiente para elas regredirem. Então, a maioria dos casos, quando a gente classifica já como varizes, o tratamento tem uma indicação de cirurgia, não de aplicação. Hoje existe uma tentativa, alguns trabalhos de pessoas que estão fazendo com a escleroterapia com espuma, mas é algo que ainda está um pouco no começo, os resultados parecem ser promissores, mas assim, a cirurgia ainda é a melhor indicação para um tratamento de varizes. Teria que ter uma anamnese, né? Sim. Cada caso é um caso, cada varize é uma varize. Eu costumo falar que na vascular, os protocolos eles não são tão exatos como numa cirurgia de gastro, talvez uma cirurgia neurológica. Quer dizer, eu tenho um cálculo de vesícula, já está indicada uma cirurgia, independente se é um, se são dois, se o cálculo é pequeno, se é grande e tal. Na cirurgia vascular, você tem que examinar, ver o calibre, ver a extensão, ver quantas varizes essas pessoas têm. E sempre tem a questão da sintomatologia. Tem pessoas que têm varizes grandes, que não se incomodam, e tem pessoas que têm varizes pequenas e se incomodam, tanto por sintomas quanto por estética. Essa avaliação sempre é feita junto com o profissional. Então, precisamos sim ir ao médico para verificar e analisar, ok? Vamos lá. As veias retiradas na cirurgia de varizes não vão fazer falta? Essa pergunta é muito comum no consultório, né? É muito comum a pessoa questionar por que eu tenho que tirar minha safena, se depois eu não posso usar tal. E eu até brinco um pouco, falo, não estou de brincadeira, né? Eu falo, imagina, ela não está funcionando na sua perna, imagina colocar essa veia para substituir uma artéria no coração. Elas não vão fazer falta. O grande problema é que você tendo uma veia que virou varizes, o risco dela te trazer complicações é grande. Então é uma veia, é como se nós tivéssemos um órgão do nosso corpo que não está funcionando direito. Então você deixar ele presente, você pode ter as complicações de quem tem varizes, que são principalmente os fenômenos tromboembólicos, né? As flebites, as tromboflebites e até as tromboses. O risco de você desenvolver essas doenças em veias que estão doentes, que são varicosadas, ele é muito maior do que numa veia normal. Então você deixar isso, né, no corpo do paciente, você está aumentando o risco dele ter complicações. Quando você tira essas veias, você tem uma rede de outras veias que vão suprir o efeito, a drenagem que é feito por essas veias, por essa que você retirou. Então, não vai fazer falta. Sempre vai ter um sistema de veias colaterais que vão acabar suprindo a retirada do segmento daquela veia que foi feito. Ou seja, o corpo é sábio. Sim. Sim. Muito bem. Veias a gente até fala que veias é o que a gente mais tem no corpo, então pode tirar. Não vai fazer falta, tá, gente? Todas as varizes doem, Dr. Reinaldo? Não. Isso é muito constante no nosso dia a dia, né? Acho que eu até acabei falando um pouquinho disso. Você receber um paciente com um aspecto de uma perna com varizes com sintomas, outro muito parecido sem sintomas. Eu acho que, eu até comento isso muito com alguns pacientes, teve um colega nosso, médico, que operou recentemente, até questionei ele depois disso. Eu acredito assim, que como existe uma alteração na circulação, essa alteração ela não é aguda, você não tem o desenvolvimento de varizes de um dia para o outro. Então isso começa a progredir, gradativamente ela vai se dilatando, ela vai aumentando,
Eu acho que você vai se adaptando a uma situação e não vai tendo, às vezes, o sintoma. Talvez não vai tendo muita queixa, não vai percebendo o quanto aquilo está te prejudicando. A hora que você opera e que você tem uma melhora no fluxo, aí você acaba sentindo a diferença. Então é muito comum falar, a minha perna pesava e eu não sentia nada, agora com a cirurgia isso melhorou muito. Então é muito comum você ter essa correlação da melhora após a cirurgia. Eu acredito que é mais a questão do costume, a pessoa vai se adaptando àquela situação que não está adequada, né? Mas algumas pessoas sentem dor, sentem peso. O principal sintoma de varizes é peso, cansaço, câimbras. Então, esses. Sim, porque eu imagino uma perna com varizes, aquelas dilatadas, e a pessoa falar que não tem dor, então realmente ela se adaptou, hein? Porque ela é foi uma... se acostumando, Exatamente. Né? Com a alteração. É uma comorbidade, sim, não é para nós termos varizes, não é, gente? Vamos lá. Tenho varizes nas pernas, mas não sinto nada. Preciso operar, doutor Reinaldo? Então, a minha indicação é que sim, Camila, pelo risco de você desenvolver doenças, né? Quando você tem varizes pequenas, vasinhos, isso talvez não reflita lá na frente em trazer grandes consequências. Mas quando você tem comprometimento das principais veias, essas veias têm mais chance de complicarem, de te trazer complicações. Algo assim que a gente às vezes fica entre a cruz e a espada. Hoje mesmo, uma paciente de 83 anos, com varizes volumosas, calibrosas, numa perna só, né? A outra perna dela aparentemente não tem alteração nenhuma. Na minha cabeça sempre fica a dúvida, indico a cirurgia ou não indico? É uma pessoa de idade onde existe um risco maior de ter uma complicação cirúrgica. Mas e se essa paciente volta amanhã, você não indica a cirurgia, ela volta para você com uma flebite, com uma tromboflebite, e às vezes você até tem que fazer uma cirurgia de emergência para evitar que isso vire uma trombose, que haja uma migração do coágulo para o sistema venoso profundo. Eu, particularmente, eu exponho isso para a pessoa, falo, olha, tem as vantagens e as desvantagens. E você que decide. Hoje a idade não passa a ser um grande risco, porque a cirurgia de varizes, ela não é uma cirurgia tão invasiva, onde exista um risco grande, né? Então eu tenho pacientes que eu operei acima dos 80 anos, algumas, e que tiveram uma excelente evolução, não tiveram problema nenhum. Mas essa decisão sempre acaba sendo do paciente, eu sempre deixo que ele decide. Perfeito. Então, gente, né, sempre que a gente não sente nada, que não temos que realmente procurar um profissional para avaliar. Sim. Mas a decisão é nossa mesmo. As varizes voltam depois de operadas? Vocês perguntam demais isso. Pergunta demais, né? É assim, a varize que você retira, ela não volta, porque ela foi retirada, né? Só que a gente tem que entender o seguinte, o que causa varizes? Existem várias causas. A principal, algumas pessoas chamam de primária, é a hereditariedade. Então, a pessoa herdou geneticamente a tendência de ter varizes. Outros fatores secundários, né? Gravidez, uso de hormônios ou de anticoncepcionais, o tabagismo, quem fica muito tempo em pé ou muito tempo sentado, quem é obeso, quem faz muito esforço com a perna. Esses pacientes, não sei se eu falei gestação, gravidez, né? A gestação também é um importante fator. Isso acaba ajudando, acaba a pessoa desenvolvendo as varizes. A pergunta que você fez é... Se eu tirei, elas não voltarão porque elas estão mais então, lá. Se você retira aquelas veias que estão doentes, você tirou todas as que estavam comprometidas. Mas eu tenho outras veias na minha perna que continuam tendo as ações dos fatores que desencadeiam varizes. É muito comum, é muito frequente as pessoas não operarem só uma vez de varizes, principalmente quando são cirurgias pequenas. Então, tenho veias pequenas, segmentares, colaterais, elas me incomodam, eu retiro. É muito frequente que dali a algum tempo reapareçam outras veias, outras varizes. Mas são outras, não são as mesmas. Exato, gente, porque se nós temos geneticamente essa tendência, ou também treinamos demais, tiramos algumas, voltarão outras, não é? Uma coisa que a gente tem visto muito em consultório, Camila, principalmente com as telangiectasias, que são os vasinhos. Tem sido muito comum hoje
os pacientes questionarem o aparecimento de telangiectasias numa fase assim, ou um pouco mais avançada, que a gente correlaciona isso ao uso de hormônios, da reposição hormonal, ou meninas muito novas, jovens, pelo esforço em academia, né? Eu já tentei até buscar trabalhos que correlacionassem a atividade física e eu não encontrei. Às vezes a gente até comenta, mas quanto eu posso fazer de esforço? Não existe eu posso carregar tanto peso, esforçar tanto peso. Mas é muito comum você perceber a pessoa, começaram a aparecer vasinhos, mas isso só te apareceu há um ano, é um ano. Você faz academia? Faço. Quando você começou? Há um ano. Então você está relacionando esse esforço físico ao aparecimento principalmente dos vasinhos, das telangiectasias. Perfeito. Aliás, até me lembro uma vez, o Dr. Reinaldo me falou sobre uma pessoa que ela tinha X de peso corporal e ela carregava Y. Não foi 3 vezes quase o peso dele. 3 vezes mais. Aí, tô com um vasinho, doutor. Aí não tem o que fazer, né, gente? Pensemos aí em casa, não é? Tenho diabetes e dor nas pernas. Pode ser problema vascular, doutor Reinaldo? Pode. O diabetes é uma doença que ela atinge vários órgãos do nosso corpo, né? Ela atinge a visão, o coração, os nervos, então a gente chama os rins. É uma doença que realmente ela lesa vários órgãos. E uma das consequências do diabetes é o que a gente chama de neuropatia diabética. Então a neuropatia diabética, ela provoca dor na perna. Às vezes a pessoa sente a dor, sente o incômodo e apresenta um sistema circulatório sem alterações. E a dor é classificada só por essa neuropatia. Isso funciona de uma forma mais ou menos, os nervos eles têm uma cobertura, é como se fosse um fio, eles têm uma proteção de uma gordura. E a diabetes destrói um pouco essa gordura. Então esses nervos é como se a gente tivesse fios que tivessem desencapados em alguns segmentos dele. Isso acaba dando choques, dores, incômodos, que pode estar relacionado à diabetes. Um diabetes avançado, assim, de taxas glicêmicas altas em pacientes de idade, aí nós vamos ter um comprometimento do sistema arterial, que é diferente do sistema venoso. É muito comum o paciente idoso com diabetes desenvolver o que a gente chama da doença arterial periférica crônica piorada pelo diabetes. É como se ele tivesse a obstrução das artérias. O diabético tem mais chance de desenvolver essas doenças sim. Não a venosa, mas a arterial. A arterial. Doutor Reinaldo, pernas inchadas é um sinal de trombose? Não, mas a trombose provoca um edema no membro inferior ou no membro superior, onde ela tem. Só que quando você tem um edema dos membros inferiores, existem várias causas, né? Causas cardíacas, causas renais, causas endócrinas. Uma das causas pode ser vascular. É muito raro, mas não é uma coisa que não aconteça, você ter uma trombose bilateral. Então você tem uma oclusão das veias principais da perna dos dois lados. E você vai ter um edema bilateral. Não é comum, né? É uma coisa que acho que qualquer profissional vascular conta nos dedos quantos casos ele tem, mas pode acontecer. Mas a principal causa de edema nos membros inferiores não é vascular. Ok, então mais uma vez precisamos de uma anamnese com um profissional da área. Tá bom, meus amores? Daqui a pouco, próximo bloco, um pouco mais de dúvidas recorrentes de todos vocês. Até daqui a pouco.